pessoal, meus amigos. Estamos aqui novamente na parte 2 do Seminário de Prevenção do Diabetes. Nesta edição número 2, nós vamos falar sobre a história da doença, como o diabetes foi diagnosticado, foi tratado através dos anos, como os médicos conheciam a doença no passado e como a conhecem hoje, e qual é o desenvolvimento epidemiológico da mesma doença. Quantos casos tinham, quantos casos existem e quais são as perspectivas sobre o tratamento e a prevenção da enfermidade. Diabetes vem do grego ionian, que significa passar através ou transpassar um sifão ou filtro. Foi primeiramente usada esta palavra, esse diagnóstico, por Areteu da Capadócia, no segundo século depois de Cristo, descrevendo a passagem de urina. E a segunda parte do termo diabetes significa diabetes mellitus. Diabetes mellitus mellitus significa mel, vem do latim mellitus, ou do grego mellitus, que significa mel, que é bem perto da palavra em português. Então, diabetes mellitus seria a passagem de mel ou de açúcar pela urina. A primeira descrição que se conhece do diabetes foi encontrada no papyrus Ebers, que foi encontrado no Egito. E esta aí, nesses hieroglifos aí, você tem a descrição dos sintomas consistentes com diabetes. Depois, uma descrição clínica mais acurada foi feita pelo médico Avicena. Avicena era um médico persa, considerado um dos mais famosos médicos da antiguidade, nascido no Uzbequistão. Na sua descrição clínica, ele incluía a urina doce, a gangrena e a impotência como complicações da doença. Mais tarde, Thomas Willis, um médico inglês, já no século XVII, foi considerado o primeiro médico que notou a presença de açúcar na urina do diabético, uma presença mais científica. Então, ele dizia como se tivesse açúcar ou mel na urina. E isto levou ao teste de açúcar na urina para o diagnóstico do diabetes. Ele foi o autor do primeiro tratado ou compêndio de medicina que descrevia a doença do diabetes na língua inglesa. Eu me lembro quando eu trabalhei no plantão de pronto-socorro, quando eu estava na escola de medicina, a gente usava o dextrostick, que era uma fitazinha que se media o diabetes na urina. Então, isso foi no ano de 1970, 300 anos depois da invenção do achado de Thomas Willis, mas ainda se usava, hoje não se usa muito, o Enes pode confirmar, mas se usava o primeiro teste, o teste mais rápido para saber se a pessoa tinha diabetes era essa fitinha que botava na urina e se a urina tinha açúcar, mudava a cor da fita. O tratamento do diabetes, também voltando ao papiro Ebers, consistia, a descrição que eles tinham lá do tratamento era um copo de água de bebedouro de pássaros, algumas ervas, o elderberry, a planta azit, a bebida de swill e flores de pepino e tâmaras verdes. Em termos de diagnóstico, dizendo que a urina era doce e as complicações da doença, eles estavam certos. Mas em termos de tratamento, eles estavam bem fora, porque pelo menos esses remédios naturais aí não tinham efeito nenhum para afetar ou para controlar a doença. O tratamento do diabetes, por volta antes do ano de 1920, ele era realmente uma situação, era complexo, a forma, era difícil abordar o paciente com diabetes, principalmente o diabetes tipo 1.
Esses pacientes eram tratados basicamente pela restrição da dieta. E naquela época, antes do surgimento da insulina, ser diagnosticado com diabetes era uma sentença de morte, alguns meses. A literatura revela que poucas pessoas passaram de alguns meses, poucas pessoas, né? Por volta de 1919, o Dr. Allen chegou a publicar, em Nova York, o The Starvation Therapy, que era basicamente o tratamento do diabetes baseado na fome, onde as pessoas tinham que passar por uma rigorosa dieta para controlar o diabetes. Então, o que tornava a situação bem complicada é que eram realmente adolescentes, 12, 13, 14 anos, uma fase da vida que se precisa de bastante calorias, se precisa de fase de crescimento, mas esses pacientes vivenciavam um dilema. Por um lado, se eles seguissem uma dieta restritiva, 800 calorias, 700 calorias, eles não entravam em coma. Mas, por outro lado, iam definhando por falta de alimentação. Não que essa a restrição da dieta, a restrição calórica, fosse fazer com que eles durassem muito tempo, porque depois essa desnutrição, esse tipo de tratamento fazia com que os pacientes evoluíssem com outras doenças e morte. Nesse site que conta a história da evolução do diabetes, a gente pode ver aqui nessas fotos, e se encontra online, nesse link online, está no domínio público, nós vimos os pacientes antes da insulina. Vejam que devido à restrição de calorias na dieta, aí adolescentes, crianças com 14 anos, pesando menos de 30, 40 quilos. Eles ficavam bem emagrecidos. E isso traz uma série de outras complicações. Então era um grande dilema antes da insulina. Era ou ficava em coma, tristemente ficando em coma por causa da patologia do diabetes, ou se fazia uma restrição tremenda de calorias que levava o paciente a ficar consumido dessa forma como nós vemos nas fotos. Finalmente, no dia 30 de julho de 1921, o Dr. Banting, o Frederick Grant Banting, que era da Universidade de Toronto, junto com o seu aluno Charles Herberto Best, que era um estudante de medicina da mesma universidade, isolaram pela primeira vez a insulina do pâncreas de um cão. Daí para frente, a insulina começou a ser usada como tratamento e se descobriu a relação de insulina com açúcar e o controle do pâncreas para a doença, principalmente para o diabetes do tipo 1. Bom, o que nós vemos na literatura, que antes do surgimento da insulina, alguns estudos falam que os pacientes sobreviviam meses, outros relatam que sobrevivia em média 2 anos e meio, mas quando se procura nesse American Diabetes Association, eles publicam que o primeiro paciente a receber a insulina foi Leonard Thompson. Leonard Thompson tinha diabetes tipo 1, ele estava numa situação grave na UTI e ele recebeu o tratamento recém-descoberto do Dr. Banting. Para nós termos uma ideia de como era o tratamento na época, hoje na online se tem acesso ao prontuário, ao registro, à evolução diária desse paciente, do Leonard Thompson. Ele estava com 14 anos, ele pesava 29,5 quilos. Leonardo fez o tratamento, a literatura relata que ele melhorou o nível de glicose após o uso da insulina, e ele faleceu aos 27 com pneumonia. Mas é um reflexo de a bênção que foi essa insulina para uma situação tão dramática, fatal, a curto prazo, e agora, depois da insulina, os pacientes aumentaram a sobrevida. Tem uma paciente dos Estados Unidos, Elizabeth Hughes, que ela, quando foi descoberta a insulina, ela estava com 30 quilos em Nova York, voou para Toronto para ser tratada, e lá recebeu o tratamento, Dr. Banting, retornou para os Estados Unidos e faleceu com 73 anos, mas tinha filhos, uma vida praticamente normal. Ela é descrita como essa Elizabeth como a primeira americana a receber o tratamento
de insulina descoberto pelo Dr. Benton. Realmente foi uma grande mudança, onde a maioria dos pais presenciavam os filhos em coma, numa UTI, sem saída, não tinham o que fazer, e agora eles começam a vivenciar, então, uma insulina onde representava uma nova chance, uma chance de vida para os filhos, né? Nesse site que a gente vê a referência no slide, eles referem que esse é o Leonard, né? Ele antes do tratamento do Dr. Benton e depois do tratamento do Dr. Benton. Essa evolução, se vê uma criança com uma massa corporal maior, e esse é o resultado do tratamento desse primeiro paciente que a literatura refere. Dobrou de peso, né? Sim, sim. Foi uma coisa muito interessante a produção da insulina. Nós estamos falando de 1921. Nós tivemos grandes descobertas assim com a penicilina em 28, né? Em 28, que também representou uma grande mudança na sociedade. Mas essa insulina realmente veio para mudar, trouxe uma grande expectativa. Foi uma coisa muito importante na evolução na história da medicina, né? E agora falando sobre os avanços nessa insulina, pesquisando nos sites aqui de Cell Factories for Insulin Production, você vê que por volta de 1921, nós temos aqui uma foto de como era essa foto da insulina produzida e comercializada naquela época, né, 1920. Essa insulina, ela vinha do pâncreas de animais abatidos e precisava de 8 toneladas de pâncreas de animais para produzir 230 ml da solução purificada. Realmente precisava de muito animal para fazer isso. E durante 1936 até a década de 70, se trabalhou muito mais na insulina, como melhorar, como fazer algumas melhorias, ajustar alguma função da insulina em termos de tempo de ação da insulina. Surgiu a insulina lenta, durava 24 horas, a intermediária, que duraria 12 a 24 horas. A insulina também é ação rápida e ação ultra rápida. Veja bem que partimos de uma situação de insulina vindo de pâncreas dos animais, e na década de 80, após ter isolado o gene no braço curto do cromossoma 11, a sequência genética, usando essa engenharia genética, eles começaram a, então, através dessa técnica de engenharia genética, a produzir uma insulina virtualmente idêntica à insulina humana. Então, foi uma grande evolução depois que se teve um acesso ao código genético e o conhecimento do gene envolvido na produção de insulina no cromossomo 11, no braço curto. E os tratamentos, os avanços não pararam só na insulina em si. Da parte da insulina, surgiu a insulina por inalação, insulina por via oral, as células tronco, bomba de insulina e novos medicamentos com os mais diversos efeitos. Nós temos avanços em medicamentos novos com vários mecanismos de ação no corpo, também no tratamento do diabetes. Uma coisa muito interessante foi a monitorização. Essa monitorização partiu desde que Matthew Dobson, em 1776, desenvolveu um método para diagnosticar, ali para ver a concentração de glicose na urina, porque até esse momento, até essa época, para saber se o paciente tinha os sintomas clínicos, e a confirmação você tinha que comprovar que a urina era doce, né? Tem que comprovar que a urina é doce. E ele desenvolveu um método em que ficava a glicose, o açúcar, no recipiente e via que aquela ali era o diagnóstico da diabetes. Mas nós passamos desse método até recentemente, nós vemos várias publicações hoje em dia de um sistema de monitorização contínua da glicose, isso em tempo real. O uso de uma monitorização em tempo real, se consegue ver como está a glicose naquele momento. E nesses trabalhos que tem a referência no slide, atualmente, no mercado tem sistema de monitorização contínua em tempo real, mas esse sistema se comunica com a bomba de insulina também acoplado, como a gente vê na foto aqui embaixo. Então, nós partimos de um diagnóstico na urina, onde o paciente já vivia com uma glicose muito alta e por isso estava presente na urina.
até uma situação que você faz uma monitorização naquele momento, naquele tempo real, e um sistema dispara para o tratamento desse aumento da insulina. Então, os avanços foram realmente muito importantes nessa parte do tratamento e a monitorização dos pacientes com diabetes. Voltando a um assunto mais relacionado com o tipo de diabetes, nós não falamos muito sobre o tipo de diabetes nesta palestra, falamos na palestra número 1, porque existem dois tipos. Até agora, a história tem se concentrado no diabetes tipo 1, que é a falta de insulina, falta de produção de insulina nas células beta do pâncreas. Porém, o diabetes que se tornou mais comum nos últimos anos é o diabetes tipo 2. E esse diabetes tem uma característica que é a resistência à insulina. Em 1931, o professor William Falta publicou a teoria da resistência a nível celular para a ação da insulina, que levaria ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, nós estamos falando agora da ação da insulina nas células fora do pâncreas. O pâncreas produz normalmente a insulina, mas esta não entra, não ativa a célula para absorver a glicose para dentro. Quando o fígado e os tecidos adiposos e musculares se tornam resistentes à ação insulínica, o pâncreas secreta mais insulina para compensar, e aí causa um problema que é a hiperinsulinemia, e o excesso, que é o excesso de insulina no sangue. Este excesso, ao ponto que o pâncreas consegue compensar, ele vai produzir um controle da doença até um certo ponto, e vai chegar a um ponto que ele não consegue mais manter esse nível de excesso de insulina, e aí o indivíduo começa também a ter necessidade de insulina, de tratamento com insulina. Mas, a princípio, o problema está no fígado, na célula adiposa e na célula muscular. Quando as células beta do pâncreas param de produzir a insulina e não conseguem mais compensar e produzir essa hiperinsulinemia, nós temos a doença do diabetes. Falando agora sobre a parte epidemiológica da doença, o diabetes globalmente tinha uma prevalência em 1980 de 108 milhões de casos, que já era um grande número em 1980. Mas em 2010, quase triplicou e foi para 285 milhões. Em 2014, nós temos 422 milhões. E a previsão para o ano de 2020 era de 430 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Mas em 2019, já existiam 463 milhões de diabéticos no mundo. A previsão para o ano de 2045 são 700 milhões de pessoas com diabetes. Em termos de custo dessa epidemia, eu não tenho o custo por ano no resto do mundo, mas eu tenho nos Estados Unidos. Em 2012, a doença custava ao país 245 bilhões de dólares. Para ter uma ideia, multiplica isso por 6 e a minha matemática nem vai chegar lá, que é o que está o valor do dólar para o real nos últimos anos. Em 2017, esse custo passou para 327 bilhões, um aumento de 26%. Esse número é dividido em duas porções. Uma porção de 237 bilhões são gastos médicos, puramente o tratamento da doença que é feito em hospitais, clínicas e o gasto por médicos, e 90 bilhões por redução da produtividade. Você pode imaginar que a pessoa com diabetes que tem uma gangrena, que tem uma insuficiência
dos rins ou que tem um ataque cardíaco, não vai estar tão apta para trabalhar e a doença tem ocorrido numa população mais jovem, então há uma grande perda monetária, sem falar na perda de saúde, mas uma grande perda monetária por redução da produtividade. Uma estatística que nós temos do mundo é que, mundialmente, por ano, 760 bilhões de dólares são gastos com a doença, com o tratamento de diabetes. Eu achei esse slide muito importante, esse fato aqui, que um escritor reportou o que aconteceu em um dia. Isso é uma referência de um dia no mês de fevereiro de 2020. Em um dia, eles tiveram, aqui nos Estados Unidos, mais de 4.000 novos casos diagnosticados com diabetes. Eles tiveram 356 amputações no país e 159 casos de insuficiência renal em estágio final, em apenas um dia. Então, você pode multiplicar isso por 365 e você vai ter um número assombroso. O que nós vemos, Dr. Idelmar, é que os avanços na parte do diagnóstico, em monitorar o paciente, em ver quanto está a glicose em tempo real, os avanços tecnológicos foram enormes. Mas nós vemos, baseado nos 2 slides que o senhor falou, em termos de o número de pacientes a nível mundial e as previsões para o número de pacientes que vão se tornar diabéticos, e vemos o quanto é de custo o diabetes causa dor do mundo, eu concordo com o professor Drauzio Varella, né? Que esses avanços no tratamento não refletem a realidade da saúde pública. Vivemos uma epidemia mundial de diabetes, ela se propaga de forma avassaladora. Por seu ver, as previsões sempre tiveram os números maiores do que foram previstos, né, com o centro de diabetes. Ela se propaga de uma forma avassaladora e ela acompanha realmente os passos do aumento da obesidade e o aumento da quantidade de pessoas que implementam a vida sedentária. De forma que essa é uma das razões que nós temos esse tipo de seminário. O sistema médico, o sistema de saúde pública não tem sido efetivo em controlar essa doença. Talvez porque a solução não esteja simplesmente na área médica, mas o fato é que a gente está perdendo o controle. Por isso que nós desenvolvemos, essa é uma das razões que nós estamos falando sobre a doença e temos um seminário inteiro de 10 sessões para acentuar o problema da doença e desenvolver e ver o que se pode fazer para prevenir a mesma. Finalizando essa palestra número 2, eu gostaria de terminar com um verso da Bíblia. Um verso que está em 3 João 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é um verso que demonstra a preocupação dos escritores da Bíblia com a saúde, não só com a parte social, não só com a parte espiritual, mas que a pessoa tenha saúde. E a mesma preocupação que Jesus teve e a mesma preocupação que nós estamos demonstrando aqui em nosso seminário. É importante que as pessoas tenham cuidado com a sua saúde, porque a vida vai depender também, em grande parte, a vida espiritual, a vida social, vai depender em grande parte de como nós cuidamos da nossa saúde e do nosso estilo de vida. Então, agora nós vamos fazer alguns comentários sobre os assuntos que discutimos. Eu selecionei aqui 3 pontos para a gente comentar. Eu vou pedir para o Enes falar sobre amputações, porque essa é a área dele, e até você pode falar da sua especialidade aí.
Certo. De formação, sou cirurgião vascular no Brasil, fiz a residência em São Paulo, e essa é uma situação comum na prática médica quando se lida com paciente diabetes. É uma situação difícil, é uma situação dramática, pois os pacientes têm um extremo desejo, o desejo de continuar com o membro, mas muitas vezes o diabetes ele não é tratado, ele não é controlado e evolui para uma forma com essas complicações com gangrena, para situações onde não existe mais como fazer com que o membro se torne viável. Muitas vezes a infecção já atingiu planos profundos, parte óssea, e a única situação é uma amputação daquele membro, oferecendo ao paciente que ele se reabilite, para que o paciente continue, porque se deixar o membro com a gangrena, ele pode liberar toxinas, pode causar acidose, uma série de alterações no corpo. Aquele membro que está inviável, né, com a circulação comprometida. Então, a amputação é uma forma de retirar a parte, o membro, que não tem como se reabilitar. E assim oferece ao paciente uma chance de colocar uma prótese. Nós temos grandes avanços hoje na parte das próteses, né? Pacientes continuam a vida com alguma limitação para algumas coisas, mas é uma grande chance que oferece ao paciente ainda para que ele se reabilite, para que ele siga uma vida e que ele tenha uma chance de fazer mudanças no estilo de vida, mudanças na dieta, algum tipo de atividade adaptado para aquela situação, e ele diminua os fatores de risco e leve uma vida mais próxima, com os parâmetros de glicose, os parâmetros perto do normal, evitando com que perca outro membro, que é uma coisa comum acontecer, uma amputação de um membro levar a amputação do outro, caso a pessoa não implemente uma mudança do estilo de vida, um tratamento, um controle, né? Então, é muito comum essas amputações. Penso que em países onde o sistema público de saúde não tem grande estrutura em oferecer orientação à comunidade, em oferecer um suporte diagnóstico precoce, esses números podem ser até maiores. Alguns países podem ter mais do que 356 amputações por dia. Existe um termo na parte de adição. Eu trabalhei muito na área de recuperação de viciados em drogas. Então, existe um termo americano que se chama rock bottom, ou seja, a pessoa tem que ter uma caída muito profunda para se acordar e aí mudar a sua vida. Talvez o fato de ter uma amputação é uma dessas chances que a pessoa tem para mudar a sua vida e desenvolver um estilo de vida que pode ajudar a controlar a doença ou pelo menos prevenir as outras complicações e as outras amputações que podem surgir. Correto. Uhum. Então, vamos conversar um pouco sobre esses 700 bilhões em gastos anuais. A minha parte nesse comentário é o fato de que muitos desses gastos estão aumentando em países em desenvolvimento. Se você falar em 700 bilhões nos Estados Unidos, bom, os Estados Unidos têm uma renda muito grande, então eles conseguem compensar. Mas imagine o que ocorre em países que estão em desenvolvimento, que estão com dificuldades para crescer. E aí você tem uma carga de doença, uma carga de gastos em saúde que vai afetar o seu budget, que vai afetar o seu orçamento. Então, esses países vão ter dificuldades de desenvolver um salário para a população, desenvolver os seus comércios e as suas atividades financeiras. O diabetes, por ser uma doença que acomete os olhos, a parte dos rins e outros órgãos do corpo, ela acaba fazendo com que ela cause um gasto maior. Então,
penso que esse é um fator importantíssimo para os governantes, né, para os administradores de saúde, investir em profilaxia. Nós temos diabetes tipo 2 hoje, que basicamente nós vamos falar em outras palestras, em outros vídeos, que adotar uma dieta saudável, uma atividade física, tirar o estresse, não fumar, nós vamos falar dos fatores ali, se diminui muito a incidência do diabetes. Com certeza, adotando esse sistema, que nós iremos abordar em outras palestras, iria diminuir muito esses gastos aqui, o número de casos, e principalmente a previsão aí de 700 milhões de casos para 2045. Mas precisamos chamar a atenção da comunidade para a importância de adotar hábitos saudáveis, chamar a atenção dos administradores de saúde para essa situação, como oferecer informação à comunidade, como dar assistência à comunidade para diminuir os fatores de risco, através de coisas que conseguimos, que é dieta e atividade física. Muito bem, estamos então chegando ao final dessa discussão com esses comentários. Realmente, como eu havia falado, eu acredito que esse número de casos em 2045 vai ultrapassar 1 bilhão de casos. E eu me baseio nisso no fato de que hoje existem no mundo já 1 bilhão de pessoas com sobrepeso. 1 bilhão de pessoas nesse mundo estão comendo demais, eu diria, e fazendo menos exercício. Então, com essa previsão, eu diria que a epidemia de diabetes está avançando e vai ser um problema de saúde pública muito sério. Eu vejo superior ao problema que nós temos do Covid-19, não, porque o Covid-19 nós tivemos muitas mortes, muitos casos, mas não chegou ainda ao número de mortes e casos de diabetes, e é uma doença que vai ser controlada, assim espero. Agora, o diabetes, cada ano está aumentando e parece que nós perdemos, ou estamos perdendo, o controle da epidemia. Então, obrigado pela sua atenção. Prevenção do diabetes tipo 2, falamos sobre a história, falamos sobre a epidemiologia e o futuro da doença e o futuro do controle da doença. Eu acho que a gente deveria falar, um ponto que a gente deveria acentuar aqui é o fato de que os governos e as autoridades dos países e também as autoridades médicas deveriam prestar atenção mais em atividades, em estratégias de prevenção a nível de comunidade, a nível de governo e leis que eles podem implementar para controlar essa enfermidade. Obrigado e até a próxima palestra sobre prevenção do diabetes. Até mais. Até mais.